Fell for your first day that I met you. Never dreamed that I ever could forget you. But black and white make a mess when it turned to gray. Sunlight keeps sweeping across the window. Rewind to the time when we were so close. Got me longing for yesterday. Hoje é o meu primeiro vídeo Maquia e Fala. Como alguns de vocês devem saber, eu não sou uma pessoa que ama se maquiar, pelo contrário, eu não gosto. Mas eu tive essa ideia aí, eu vi um vídeo e eu fiquei com vontade de gravar um vídeo maquiando e falando, porque geralmente quando eu fico me maquiando, eu não faço mais nada além de me maquiar, né, ouvir música e tal. E eu pensei que seria legal ter uma conversa com vocês enquanto eu fazia isso. Então acompanhem o vídeo, tenham um pouco de paciência porque ele ficou um pouco grande. Deus abençoe vocês para deixar aí uma prévia. O vídeo ele fala sobre sinceridade, sobre a importância de ser sincero. Deus abençoe vocês, fica com o vídeo aí. Eu vou passando algumas coisas aqui no rosto e vou mostrando para vocês também. Eu uso essa máscara. Não é uma máscara, é uma gel creme suavizante. Esse aqui é pro meu tipo de pele mesmo, com peles oleosas e tal. E ele é bem leve. Quem tem pele oleosa é bom usar um creme com uma textura assim de gel, porque ele não é tão oleoso quanto o creme, né? Estou estreando meu primer facial da Panvel hoje também. Nunca passei primer, então vou passar com a minha mão mesmo. Vamos testar. Não sou muito de passar com pincel, sabe? Com coisinhas assim. Eu geralmente passo com a mão. É um creme. Bom, gente, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a importância de ser sincero. Como está no vídeo. Eu tô querendo falar pra vocês um tipo de sinceridade que Deus se agrada, sabe? Porque às vezes a gente, quando as pessoas nos perguntam coisas a respeito de nós, ou a respeito da nossa fé, a respeito da nossa vida, a respeito da vida, a respeito das coisas, muitas vezes a gente não é totalmente sincero. Muitas vezes a gente fica no meio termo. Que legal esse primer, gente, gostei mesmo. Curti. Geralmente nós ficamos no meio termo. Como que a gente fica no meio termo? Eu muitas vezes me pego numas de... Sabe aquela pergunta que tu não sabe como responder? E tu responde qualquer coisa, tu responde... não sei... Pois é, sabe? Aquela coisa assim. Mas a palavra diz, vou colocar o versículo aí. A Bíblia diz que seja o nosso falar sim, sim, não, não. Quando é feita uma pergunta pra gente, qualquer pergunta a respeito de qualquer coisa que diz respeito à nossa vida, ou não a nossa vida, mas que as pessoas estão querendo saber, nós precisamos dizer sim. Ou não. Simples assim. Mas às vezes é muito difícil, porque essas perguntas, muitas vezes, elas não são perguntas fáceis de se responder. Quando eu era criança, por exemplo, quando eu era criança, não criança, mas quando eu era adolescente, eu tinha muita dificuldade de assumir a minha fé, de assumir que eu era cristã para as pessoas, porque eu tinha muito medo do que elas fossem dizer, eu tinha medo do que elas fossem pensar a meu respeito, porque ser cristã na minha época de adolescente não era uma coisa muito fácil aqui no Brasil, principalmente porque nós ouvíamos falar de muitos escândalos com igrejas cristãs e tudo mais.
Então, como eu tinha dúvidas em relação à minha fé, como eu tinha dúvidas em relação a Deus, eu ficava muito confusa quando as pessoas me perguntavam sobre a minha fé, quando as pessoas me perguntavam sobre dízimo, quando as pessoas me perguntavam sobre... basicamente sobre isso. Se me perguntassem sobre santidade, eu também não sabia o que dizer. Então, eu tinha muito medo. E eu não era sincera. E nesse vídeo, como eu quero falar um pouco sobre sinceridade, eu quero incentivar vocês a serem sinceros quando as pessoas perguntarem coisas a respeito da fé de vocês pra vocês. Porque se as pessoas estão perguntando é porque elas querem saber. E mesmo que a resposta possa parecer estranha aos olhos do mundo, geralmente é. Porque se não for, a gente não tá fazendo o evangelho correto, né? Porque a palavra fala que o evangelho é loucura pra esse mundo. Então, se de alguma forma o mundo tá vendo que o evangelho em nós, que a nossa vida tá estranha, que não está de acordo com os padrões humanos, é porque a gente tá fazendo certo. Então a gente não pode ter medo de falar sobre isso, de dizer isso para as pessoas, porque a Bíblia também diz que como que as pessoas vão saber sobre Deus, como que as pessoas vão saber sobre a nossa fé se nós não expormos ela, se nós não falarmos sobre ela, sabe? É muito importante a gente dizer, a gente falar de alguma forma, a gente expressar de alguma forma a nossa fé. E algumas vezes a gente não vai precisar falar, a gente só vai precisar viver o modo como a gente vive, o modo como a gente se mostra nas redes sociais, o modo como a gente fala, o modo como a gente deixa os lugares, sabe? Jesus deixou uma mensagem muito simples para nós. E o centro dessa mensagem foi o amor. Não foi o ódio, não foi a aversão a certas coisas, não foi o combate a certas coisas, mas Jesus simplesmente vivia o amor de Deus. E isso atraía as pessoas. Jesus curava as pessoas porque ele amava. Jesus incentivava as pessoas a amarem outras pessoas também, a não pecarem mais, porque ele sabia o quanto isso fazia mal para elas. E ele cativava as pessoas, as multidões, porque a palavra fala que as pessoas seguiam Jesus por onde ele ia, mesmo que ele não quisesse. Ele era visto por muitas pessoas como um profeta também. Naquela época, assim como agora, as pessoas sempre correm atrás de profecias. Então, eu acredito que as pessoas... deixa eu mostrar pra vocês isso aqui. De sombra, nude, bem legal. E... Opa, caiu. Eu acredito que quando Jesus se manifestava pro povo, sabe? Quando ele falava com as pessoas, ele era sincero com elas. Ele não se mostrou como um cara arrogante, como um cara que sabe de tudo, porque ele sabia de tudo, né? Vamos combinar. Mas ele não se mostrou como esse cara, ele se mostrou como um cara humilde, e isso que cativou a multidão. Então, se nós quisermos cativar as multidões para Jesus e levar as pessoas para o reino, a gente também precisa ser sincera com elas. Sabe, muitas vezes eu me pegava, agora não tanto, mas me pegava pensando maneiras de evangelizar as pessoas que estavam na minha volta.
maneiras de trazer Jesus pro meu dia a dia, sabe? Mas eu descobri que quando Jesus tá em ti, o reino já é manifesto em ti. Quando Jesus tá em ti, Jesus já tá sendo manifestado através da tua vida. Então, tu não precisa ficar numa corrida, sabe? Isso foi que eu descobri. Não precisa ficar numa corrida pra... Quantas pessoas eu levei pra igreja hoje, quantas pessoas eu levei pro céu hoje, porque eu acredito que se eu pregar o tempo todo, Deus não vai contabilizar as pessoas, mas Ele vai se agradar da minha vida, se agradar da minha busca, se agradar daquilo que eu sou e não daquilo que eu faço. O problema é que muitas vezes a gente acha que Deus fica olhando para tudo aquilo que a gente faz, para ver se a gente vai se fazer certo, para ver se a gente vai não pecar naquele dia, mas a verdade é que Deus está muito mais preocupado com a nossa essência, e é por isso que Ele nos chama para perto todos os dias. É por isso que eu falo tanto de devocional também, porque devocional é estar perto de Jesus todos os dias. Se nós estivermos perto dele todos os dias, com certeza a gente vai pecar menos, com certeza a gente vai estar levando pessoas para perto dele também, porque nós estaremos onde ele está, fazendo as coisas que ele quer que a gente faça, fazendo aquilo que ele está fazendo. É o que eu peço para Deus. E embora eu tenha embora eu tenha muitos defeitos, muitos, quem me conhece sabe quão imperfeito eu sou. Não sou perfeita, mas esse rímel da Quem Disse Berenice, alongamento, ele é perfeito. Ele é, porque ele faz eu parecer que tenho cílios, faz com que pareça que eu tenho cílios. Eu tenho muito poucos cílios. Mas glória a Deus, porque Ele dá inteligência para as pessoas, para elas criarem cílios. É máscara de cílios pra gente. Por último, eu quero dizer que seja sincero. Se não é a tua realidade o cristianismo, se não é a tua realidade o evangelho, e esse vídeo ficou meio estranho pra ti, seja sincero com quem tu é. Seja sincero com Deus, tu quer ter um relacionamento com Ele. Seja sincero com as coisas que tu tá fazendo, com as pessoas, com os teus pais, com o teu patrão, com as pessoas que convivem contigo, se tu não tá satisfeita em algum lugar, ou com alguém. A melhor coisa é sempre a sinceridade, ainda que no início seja difícil, no final é muito melhor dormir com paz, sabe? Dormir com tranquilidade, sabendo que tu fez aquilo que deveria ser feito. Eu acho que é isso. I can be a little